Olá, meus amigos, muito boa tarde para todos aqueles que nos assistem. Que Jesus os abençoe e que possamos ter mais uma lição do livro Pensamento e Vida, pela pena de Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, nós temos um canal chamado Reflexões Espiritualistas, que, como o nome diz já, ele se dedica exclusivamente à divulgação de temas ligados à espiritualidade superior, à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. Tá certo? Nós estamos estudando todas as semanas o livro Pensamento e Vida, que está aí no título embaixo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 18, chamado Sociedade. Quando vocês olharem todos os vídeos na sequência, são 30 capítulos esse livro aqui, vocês vão perceber que tem toda uma lógica encadeada e vocês vão entender o pensamento de Emmanuel aí, que tem como fulcro principal o pensamento. Por isso o livro chama Pensamento e Vida. Lembrando a todos que aqueles que gostarem do vídeo, do canal, do conteúdo, deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem com os amigos, com os familiares, para que o canal possa ganhar relevância e possa ser visto por algumas pessoas a mais, levando a eles esses pensamentos ligados à espiritualidade, algo que nós certamente precisamos nos dias atuais, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos lá. Pensamento e Vida, Sociedade é o título de hoje, capítulo 18. Vamos começar. O Emmanuel nos diz o seguinte: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento encontra os reflexos de si mesmo. Por que ele diz que encontra os reflexos de si mesmo? Porque a gente se sintoniza com aqueles que pensam igual a gente. Então, por mais que seja uma floresta de criações mentais, aquelas criações mentais que estão sintonizadas conosco é que farão parte da nossa mini floresta, vamos dizer assim. Aí dentro dessa enorme floresta de criações mentais, os princípios de ação e reação funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização, ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muitas vezes de um país para outro conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Então, o que são nada mais, nada menos que a sociedade? São os países, são às vezes mais de um país, uma região, onde se juntam pessoas que têm algo em comum, ou a raça, ou a cultura. Estão aí reunidos, tomando o exemplo do Brasil, por exemplo, tem lá um livro maravilhoso do Humberto de Campos que eu recomendo ler, chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala da formação, do processo de formação lá no mundo espiritual e aqui do Brasil, até a proclamação da República, desde o descobrimento até a proclamação da República. Porque se juntaram aqui diversas raças, as raças portuguesas, os indígenas, mais tarde os negros, a raça negra, ou preta, como está se falando hoje em dia, trazidos da África, a força da escravidão, mas formaram então aqui uma comunidade miscigenada que tem um propósito, tá certo? Por isso que ele diz assim: se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade. É lógico que quando nós estamos nos autoeducando, fazendo algo de bom e de útil para a sociedade, nós estamos também servindo a essa comunidade a qual nós fazemos parte.
E às vezes, uma vez ou outra, algum desses nossos amigos, irmãos, migram de um país para o outro para assimilar, para estudar, assimilar uma cultura diferente, né? Vai fazer uma universidade fora, ou vai fazer um trabalho no exterior, né? Então, conforme, como disse o irmão, conforme se faça necessária essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência, né? Da experiência humana, né? Então, essa parte é interessante para entender que desde a nossa formação, não só no nosso mundo íntimo, mas no mundo coletivo, nós fazemos parte de um todo, né? Então ele diz assim, o lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, o que nós falamos, né? É o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Então você pega lá um país, sei lá, o Irã, o Iraque, tem lá um conjunto de emoções e pensamentos que fazem parte da maioria daquele povo, né? É um país islâmico, então eles veneram o islamismo, o Islã, né? Então tem culturas diferentes da nossa, etc. Mas tem algo em comum que juntam eles, né? Sejam afinidades culturais, religiosas ou mesmo raciais. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, está falando aqui da reencarnação, né? Que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado, conforme aqueles reflexos, né? Que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Então, está dizendo o seguinte, né, que a nossa existência na Terra, né, como já falamos aqui várias vezes, né, não é uma única existência, são centenas, milhares talvez de existências que a gente vem aqui na Terra reencarnando para assimilar conhecimentos, para consertar situações, para o nosso autoaprimoramento, não é? Muitas vezes para sermos submetidos a algum tipo de prova que nós mesmos pedimos. Mas essas existências terrenas, né, aqui na Terra, né, e mesmo aqui nos círculos espirituais próximos da Terra, né, servem para um propósito individual, de educação individual, mas também nós contribuímos para cimentar, digamos assim, para conformar o ambiente coletivo na qual nós vivemos, tá certo? Então é isso que ele está falando um pouco aqui. Ele continua dizendo assim, atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestado ao espírito para sua excursão no desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados da nossa conduta. E basta às vezes, ou muitas vezes, é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução dos nossos destinos. Em outras palavras, quando nós morremos, tá certo? Morre o nosso corpo, mas a alma continua viva, com um corpo espiritual, e nós vamos então recapitular as coisas boas ou não muito boas que fizemos e comparar com aquele plano de serviço que nós mesmos traçamos antes dessa encarnação. E vamos verificar se cumprimos ou não com aquele plano. Se não cumprimos, se deixamos a desejar, ou se pior, se nós pioramos ainda alguma coisa, é necessário retornar, é necessário renascer, é necessário reviver. Para quê? Para regenerar atitudes, para purificar sentimentos, para reconstruir os nossos destinos. Todos estamos fadados a sermos felizes. Todos, gente. Vocês não tenham dúvida, Deus é amor. Mas Ele espera de nós a nossa tarefa de reajustamento, né? Senão Ele teria criado todos nós anjos. E nós estaríamos todo mundo anjo, pronto. Não fez assim porque deixou a nós o livre-arbítrio
para que nós construíssemos o nosso destino, da forma mais lenta ou menos lenta ou mais rápida que desejarmos. Através do quê? Do trabalho no campo do bem. Nós vamos ver um pouquinho para frente aí, né? Então, a morte é a grande colecionadora de atitudes, né, e de hábitos, né? Então ele diz assim, ó, dessa forma, os corações, aqui vem agora as situações conflitivas que nós criamos. Prestem bem atenção. Dessa forma, os corações que hoje, né, aqui encarnado, oprimem o próximo e se prevalecem da galeria social em que se acastelam na ilusória supremacia do ouro, ou do dinheiro, se quiserem, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. Em outras palavras, tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos colher, de bom ou de ruim. Então, se nós estamos numa posição privilegiada, temos dinheiro, temos poder, temos status social, e usamos mal essa posição, se oprimimos as pessoas, se humilhamos as pessoas, se não ajudamos as pessoas que estão ao nosso redor, invariavelmente, pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito, que é mais ou menos a mesma coisa, nós vamos voltar aqui, só que em outra condição, né? Quem leu lá o Há 2000 anos, do senador Públio Lentulus, vai ler depois no livro seguinte, que ele era um senador romano, né, mas que não aproveitou bem a sua encarnação. Só no finalzinho que ele percebeu que teria que mudar de rumo, mas já era quase o fim da vida dele naquela época, né? Ele, no livro seguinte, que é 50 anos depois, ele reencarna como escravo nestório. Era um escravo grego e que foi escravizado pelos romanos. Então ele saiu de senador para escravo. Leiam o livro, né? Então Emmanuel continua assim: e se as vítimas e os verdugos, né, aqueles que nós oprimimos, não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando clima favorável aos processos de delinquência. Então, em outras palavras, né, gente, se a gente aplicar a lei do olho por olho, dente por dente, não tem jeito, todo mundo vai ser cego e sem dente, porque um fica vingando o outro e vinga o filho do outro, porque o pai do outro, e termina sendo uma onda completa de vingança e ódio que não termina nunca, se alguém no meio desse elo, dessa corrente, não interromper esse ciclo de ódio com o perdão, né, exercendo o perdão. Se extingue o ódio através do perdão, né, do perdão muitas vezes recíproco, porque também alguém pode ter feito alguma coisa contra nós e nós também temos que perdoar, né? Então, assegurando clima favorável aos processos de delinquência se não utilizarmos do perdão, tá certo? É isso que ele está dizendo aqui. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos no próprio seio aqueles que eles furtaram a terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Então, se eu sou um líder de um povo, eu fui lá no território vizinho, escravizei aquele grupo racial, social, cultural. Na próxima encarnação eu vou nascer lá, certo? Para eu sentir na minha pele as dores e o sofrimento que eu causei, né? Hordas invasoras que talham os campos de povos humildes e inermes, neles renascem, nos campos, rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram.
Então, se eu depredei o lugar, se eu queimei, se eu matei, se eu destruí plantações, se eu dizimei casas, vilas, cidades, eu vou nascer lá de novo para reconstruir tudo isso daí, para entender como é difícil reconstruir as coisas que eu mesmo destruí, tá certo? É a lei de causa e efeito, né, gente? Não é castigo de Deus. Vocês vão entender que lá na frente, agora mesmo nós podemos dizer, Deus não castiga ninguém. Simplesmente a nossa consciência, quando retorna nesse ajuste de contas consciencial lá no mundo espiritual, nós sentimos necessidade de fazer alguma coisa para reparar os erros que cometemos. Somos nós que pedimos, né? Então ele continua: agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam. Olhem bem isso. Arrecadando a compensação das próprias obras. Acho que está claro, né, gente? Mais claro que isso é impossível, né? Então, se o ódio racial impera dentro do meu coração contra um cidadão preto, uma família preta ou negra, né? Eu falo negro, mas agora parece que o correto é falar preto, mas eu aprendi como raça negra. Eu vou voltar com essa pigmentação para eu sentir na pele, literalmente, aquilo que eu odiava, tá certo? E é assim em tudo, né, gente? Isso vale para raças orientais, para os povos indígenas, para tudo, tá certo? Citadinos ou cidadãos, né, aristocratas, insensíveis, olha, basta ser insensível, tá bom? Tá vendo só? Insensíveis aos problemas da classe obscura, ou seja, dos pobres, né? Depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, favelas, por exemplo, bebendo no cálice do pauperismo, da pobreza, os reflexos da crueldade risonha com que assistiram noutro tempo a dor e a dificuldade dos filhos do sofrimento. Isso me fez lembrar, gente, não vai dar tempo de contar aqui, mas eu vou pedir que vocês leiam um caso contado pelo espírito Humberto de Campos, que está no livro Cartas e Crônicas, que é sobre a tragédia do circo de Niterói, que, se a minha memória não estiver falhando, aconteceu em 67. Vocês vão ver que ali perderam a vida mais de 600 pessoas, homens, mulheres e crianças. Essas mais de 600 pessoas que morreram ali, o plano espiritual havia reunido depois de mais de 20 séculos, que eram aquelas pessoas que aplaudiam e que levavam ao circo romano os cristãos para serem crucificados, queimados vivos, massacrados por feras, por leões, por flechas envenenadas, por fogueiras. Então essas criaturas foram ao longo de 20 séculos se preparando para esse momento que aconteceu. Leiam o livro Cartas e Crônicas, está lá. Procurem a tragédia do circo de Niterói, vocês vão entender um pouco do que nós estamos falando, tá bom? E terminando aqui, ele diz assim: em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que almas, nos fios da experiência, ou seja, no trilho da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Então, nós vamos colher aquilo que plantamos. Se vamos colher felicidade, porque demos felicidade a alguém, a outrem, nós vamos acelerar o nosso passo para os níveis superiores da vida. Se, ao contrário, nós plantamos ódio, vingança, né?
e toda sorte de maldades, nós vamos colher isso em forma também de problemas de mesma magnitude ou similar, e vamos retardar o nosso passo aos cimos da vida superior, como fala aqui o Emmanuel, né? Mas cedo ou mais tarde, alguns mais cedo, outros alguns mais aceleradamente, todos seremos um dia, chegaremos lá, como espíritos felizes. A Terra está brevemente para passar de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. O que é isso? É um planeta onde a maioria já não quer o mal. Vai passar para um planeta onde a maioria quer o bem. Não 100% ainda, porque senão já seria um planeta feliz, um mundo feliz. Não, ainda é um planeta de regeneração, mas nós já vamos mudar de patamar, né? Então, a transição já começou há mais de 100 anos atrás e está em transição agora. E aqueles recalcitrantes que não querem mesmo avançar, que estão atrapalhando o avanço da humanidade, da sociedade, acabarão sendo, de algum modo, reencarnados em outros orbes planetários mais primitivos, para que eles lá possam aprender a dar valor ao que tinham e também ajudar com o conhecimento intelectual que têm. Obviamente, todos nós sabemos que, do ponto de vista intelectual, a humanidade avançou muito mais do que do ponto de vista moral, e vão ajudar esses orbes a avançarem também do ponto de vista tecnológico. Mas o importante, gente, é o avanço moral, é o avanço moral, é o caminho através de onde nós possamos trilhar o trabalho no campo do bem. É isso que os amigos espirituais esperam de nós. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, e onde nós voltaremos aqui com mais um capítulo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. E não se esqueçam de deixar o seu like aí e se inscreverem aqueles que não estão inscritos. Tá bom? Tchau.